Olá pessoal, professor Thiago Spontoni, vamos para a nossa nona aula de matemática e hoje nós falaremos um pouquinho sobre equações e inequações exponenciais, só que de uma forma um pouco diferente. Como diferente? No sentido de abordar as técnicas de resolução desses tipos de equações ou inequações, tá? Quando elas são exponenciais. Então vamos lá. Nós já sabemos que as equações exponenciais são aquelas que apresentam uma incógnita no expoente, né, visto na nossa aula anterior. Então, isso aqui é um tipo de equação exponencial. Aqui também. Aqui também. Por quê? Porque todas apresentam a minha incógnita no expoente. Tá? Então, o primeiro método que nós iremos utilizar hoje é o método de resolução chamado de redução à base comum. Então, dado uma equação exponencial, nós utilizaremos esse método de redução à base comum quando possível, ok? Esse método, como o próprio nome já diz, então ele consiste em aplicar as transformadas que sejam convenientes para a gente trazer essas duas potências que estão em lados opostos da igualdade para uma mesma base. Lembrando que essa base é positiva e diferente de 1. Por que nós fazemos isso? Porque a gente sabe que por essa função exponencial ela ser injetora, quando eu tenho bases iguais, isso implica, né, C e somente C, os meus expoentes são iguais. Então, a partir do momento que nós conseguimos igualar essas bases, nós iremos de alguma forma ignorá-las e iremos trabalhar com seus expoentes, ok? Então, vamos aqui para o primeiro exemplo da aula de hoje. Bem simples, bem tranquilo, vamos aqui por partes, tá? 2 elevado a x igual a 64. Tá? Então, perceba que o 64 ele pode ser escrito como 2 elevado a sexta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Bases iguais, C e somente C, os meus expoentes também são iguais. Então, aqui já encontrei, já resolvi a equação, já encontrei o valor de x que ele pedia para mim, ok? Lembrando que nós estamos falando de equações exponenciais, perfeito? Veremos a seguir que as inequações apresentam algumas características particulares. Vamos para mais um exemplo aqui. 1/5 elevado a x igual a 125. Eu posso, por exemplo, pegar esse 1/5 aqui e inverter ele. Então, eu vou ficar com 5 elevado a menos x. Por que eu estou invertendo esse 1/5? Porque eu sei que o 125 ele pode ser escrito como 5 elevado a 3. Então, eu trouxe os dois membros da minha equação para a base 5. Tá? Bases iguais, C e somente C. Esses expoentes também são iguais. Então, aqui eu concluo que o meu x vale menos 3. Ok? Vamos prosseguir aqui. Então, agora resolva a seguinte equação exponencial. Então, agora a gente está começando a aumentar o grau de dificuldade aí aos pouquinhos. Então, eu tenho 2 elevado a 3x menos 1. E eu sei que o 32 pode ser escrito como 2 à quinta, uma potência de base 2. Bases iguais, novamente, expoentes iguais. Então, 3x menos 1, isso é igual a 5. Então, eu concluo que 3x é igual a... Esse menos 1 vai passar para o outro lado somando. Então, 3x é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 3. X é igual a 2. Perfeito? Então, resolvi também uma equação exponencial. Tá? Então, a ideia principal, de novo, é trazer para uma base comum, para uma mesma base. Vamos lá, então. 7 elevado a 3x mais 4, isso é igual. 49, eu sei que eu posso escrever como 7 ao quadrado. Tá? E isso ainda aqui elevado a 2x menos 3. Então, isso aqui implica que 7 elevado a 3x mais 4... Isso é igual, o 2 vai sair multiplicando todo o outro expoente, então eu vou ficar com 7 elevado a 4x menos 6. Bases iguais, expoentes também são iguais, então eu vou ficar com
3x mais 4, isso é igual a 4x menos 6. Vou passar esse 3x para cá e esse menos 6 para a minha esquerda, para o meu primeiro membro. Então, eu vou ficar 4x, né? Vou ficar com 4x menos 3x, isso é igual a x, e 4 mais 6 é igual a 10. Só vou inverter aqui a igualdade para ficar mais estético. Então, x tem que valer 10, ok? Vamos continuar aqui. Aqui nós temos um expoente onde ele já envolve uma expressão do segundo grau, mas vamos lá. 5 elevado a 2x² mais 3x menos 2, isso é igual a 1. Mas nós sabemos que todo número elevado a 0 é igual a 1. E nesse caso é conveniente eu escolher a minha base igual a 5, porque do primeiro membro a base é 5. Então 5 elevado a 0 é o próprio 1, escrito no segundo membro da minha equação original. Esse 1 aqui, ó. Ok? Bases iguais, expoentes iguais. Então eu concluo que 2x² mais 3x menos 2, isso é igual a 0. Ok? Vamos dar continuidade aqui resolvendo essa equaçãozinha de segundo grau. Vou fazer por delta, b² mais 16, tá? Usando b² menos 4 vezes a vezes c. Então eu concluo que meu delta vale 25, perfeito? Então meu x pode ser escrito da seguinte forma: menos b mais ou menos 5, que é a raiz do meu delta, ok? Tudo isso dividido por 4, que é 2 vezes o a. Vou continuar aqui na frente, então. Então, a minha primeira raiz, o meu primeiro x, ele pode ser 5 menos 3, vão ser 2 dividido por 4. Isso aqui vale meio, se eu simplificar por 2 em cima e embaixo. E a minha segunda raiz, menos 8 dividido por 4, que vale menos 2. Ok? Então, são as possíveis soluções para que essa equação exponencial seja igual a 1. Qualquer valor de x que eu substituir lá, eu vou chegar nessa verdade. Ok? Vamos continuar aqui. Um outro método utilizado para a resolução das equações exponenciais é a mudança de variável, né? Então, a gente faz o uso dessa mudança de variável quando a gente não consegue simplificar as bases, né, de modo que elas se tornem comuns. Isso acontece em alguns casos. Por exemplo, ó, como que eu vou resolver essa equação? 4 elevado a x menos 20 vezes 2 elevado a x mais 64 igual a 0. Eu não vou conseguir fazer uma mudança de variável. Desculpa, mudança de variável não. Eu não vou conseguir fazer a simplificação para uma mesma base. A simplificação para uma mesma base. Não é possível. Então aqui eu tenho que usar uma outra técnica, que é a mudança de variável. Então, vamos lá, como eu já disse para vocês, fazer essa mudança de variável. Perceba que aquele 4 elevado a x, eu posso escrever como 2 elevado a 2, que é 4, tudo isso elevado a x, menos 20 vezes 2 elevado a x, mais 64, isso é igual a 0. 2 elevado a x, eu posso multiplicar esses expoentes, né? Ou inverter eles de posição. Então, eu posso escrever 2 elevado a x elevado a 2. Pessoal, olha aqui no primeiro, ó, 2 vezes x é 2x, e x vezes 2 também é 2x. Então, eu só escrevi de uma forma diferente, tá? 2 elevado a x. Por quê? Porque eu percebo que aqui nesse membro eu também tenho 2 elevado a x, ó. Menos 20 vezes 2 elevado a x, mais 64, isso é igual a 0. E agora entra a minha mudança de variável. Eu vou falar que esse 2 elevado a x, por exemplo, é um y. Tá? Ou seja, onde aparecer o 2 elevado a x, vou substituir por y. Então, eu vou ficar com y ao quadrado menos 20y mais 64, que é uma equação do segundo grau que nós sabemos resolver. Vou resolver por Bhaskara. Delta é igual 20 vezes 20, 400, menos 4 vezes 64. 4 vezes 4, 16, vai 1, 6, 4, 24, 256. Na hora que você fizer essa subtração,
144. Então, meu y, ele pode ser escrito da seguinte forma. Menos b, então é 20, mais ou menos 12, que é a raiz de 144, dividido por 2. Eu concluo que eu posso ter um y como 20 mais 12, isso me dá 32. 32 dividido por 2, 16. E eu tenho um outro y, e ele pode ser 20 menos 12. Isso vai ser 8. 8 dividido por 2, 4. A partir do momento que eu sei quem é meu y1 e meu y2, eu vou voltar naquela mudança de variável que eu fiz. Então, o meu 2 elevado a x, ele pode ser igual a 16, ou o meu 2 elevado a x, ele pode ser igual a 4. Vou resolver um de cada vez aqui, mas são as duas raízes que eu encontrei, né? São os dois valores de y. Então, 2 elevado a x, ele pode ser igual a 2 elevado a 4. O 2 elevado a 4 é 16, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Bases iguais, expoentes iguais. Então, eu concluo que o x pode ser igual a 4. Ou, no segundo caso aqui, 2 elevado a x pode ser igual a 2 ao quadrado. Que é o 2 ao quadrado é o próprio 4. Bases iguais, expoentes iguais. X igual a 2. Então, são os dois valores possíveis para x que essa expressão pode assumir. Ok? Vamos dar continuidade aqui. Vamos uma outra expressãozinha aqui, para fazer também a mudança de variável. Então, já perceba que esse 9, eu vou fazer direto, tá? Ele pode ser escrito como 3 ao quadrado, tá? Então, eu vou escrever 3 ao quadrado elevado a x mais 3 elevado a x mais 1, propriedade das potências lá, né? Quando os expoentes estão somando, significa que eu estou multiplicando potências com a mesma base. Então, estou desmembrando esse 3 elevado a x mais 1. 3 elevado a 2, né? 3 ao quadrado elevado a x, eu vou fazer a inversão do expoente ali, então eu vou ficar com 3 elevado a x ao quadrado, mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é o próprio 3, né? Então fica 3 elevado a x, inverti os fatores aqui, não tem problema. O 4 é positivo, está no segundo membro, vai para o primeiro membro negativo. Tudo isso igual a 0. Vou fazer a minha mudança de variável. 3 elevado a x eu vou chamar de y. Pessoal, você pode chamar de qualquer letra que você queira, tá? Eu gosto de chamar de y. Então eu vou reescrever a minha equação. Y ao quadrado mais 3y menos 4, isso é igual a 0. Vamos calcular o delta. B ao quadrado, 9, menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes 4, 16, menos com menos, mais 16. Então, significa que meu delta vale 25. Então, como meu y pode ser escrito? Menos B mais ou menos 5 dividido por 2. Então, eu vou ter um y1 que vale 5, pegar o positivo, tá? Menos 3 mais 5 vão ser 2. 2 dividido por 2, 1. E uma segunda raiz, né? Que vale menos 3 menos 5, menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. E aqui a gente para e faz uma análise importante. Pessoal, perceba aqui no cantinho esquerdo que eu tenho 3, aqui, ó, vou até marcar aqui, ó, 3 elevado a x é igual a y. Eu tenho uma base positiva, ó, meu a é maior que 0. Qualquer número que eu escolha para o x, né, esse resultado vai ser sempre positivo, não tem como ele ser negativo. O que que isso significa? Que esse menos 4 aqui, ele não serve para a gente, porque nós estamos trabalhando com potências, né, com as funções do tipo exponencial. Lembra que ela não corta o eixo y, o eixo x, desculpa? Ela é sempre uma imagem positiva, ela não pode ter um valor negativo, tá? Então, significa aqui que o único y que interessa pra gente é o y igual a 1. Então, substituindo na minha função original, eu vou ter que 3x é igual a 1. Bom, eu já sei que todo número elevado a 0 vale 1, então eu vou escolher a base 3 elevado a 0, por conveniência. Isso implica
e o x que eu estou procurando como solução precisa ser o zero. Beleza? Então, é importante fazer essa análise aqui quando esse resultado é negativo, ok? Vamos seguir aqui. Então, vamos falar agora sobre as inequações exponenciais, né? Eu havia dito que elas apresentam algumas características, então vamos entender quais são essas características. Então, o que são inequações, né? Então, aqui nós temos inequações, aqui elas poderiam ser maiores ou iguais também, não tem problema. Também poderiam ser menores ou iguais, sem problema algum. A característica é que exista uma desigualdade entre os membros e que a minha incógnita esteja no expoente. Perfeito? Então, assim como nas equações exponenciais, nós iremos usar dois métodos também para a resolução desse tipo de problema. Quais são eles? O primeiro é fazer a redução à mesma base e o segundo é a mudança de variável. Só que a gente precisa destacar que essa função exponencial ela é crescente se nós tivermos uma base maior que 1, ou ela é decrescente se essa base estiver entre 0 e 1. E o que isso acarreta? Quando nós fizermos a redução para bases comuns, então olha aqui, ó, eu vou ser os dois para base A. Se esse A for maior que 1, eu vou manter o sinal da minha desigualdade para os expoentes. Se eu reduzir para a mesma base, mas essa base estiver entre 0 e 1, eu vou inverter a desigualdade que existe entre as bases para os meus expoentes. Então, no primeiro caso, mantém. E no segundo aqui, eu inverte, né? Inverte quando? Quando essa base está entre 0 e 1. Eu mantenho quando essa base é maior que 1, ok? Vamos fazer uns exercícios aqui para tentar visualizar e fixar essa ideia, tá? Então, 2 elevado a x, né? Vou arrumar essa expressão aqui. Ele fala que é maior que 128. 128, 2 elevado a 7. Né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128. 2 elevado a 7. Perfeito? Observe que a minha base aqui vale 2. 2 é maior, né? O A é igual a 2, que é maior que 1. Então, eu vou manter o sinal que existe entre as minhas bases para os meus expoentes. Ou seja, aqui eu não tenho uma única solução. Eu tenho um conjunto de soluções, né? Porque nós estamos falando de inequações. Então, qualquer x que eu escolher maior que 7, eu vou ter aquela expressão ali inicial maior que 128. Ok? Vamos para mais um exemplo aqui. Então, agora aqui eu tenho 3 quintos. Vou escrever aqui, ó. Elevado a x. Isso é maior ou igual. E aí eu já vou inverter aqui, ó. 27 sobre 125 elevado a menos 1. Por que eu já inverti esse lado direito, esse meu segundo membro? Porque eu preciso de o 5 embaixo e o 3 em cima, né? Então, vou reescrever isso aqui, ó. 3 quintos elevado a x. Isso é maior ou igual. 27, nós sabemos que é 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. E 125, 5 ao cubo. Tudo isso elevado a menos 1. Os dois estão elevados ao cubo. Os dois estão elevados a 3, né? Então, é uma potência comum para os dois. Vamos organizar aquilo ali nesse primeiro momento aqui, só para ficar bem visual. 3 elevado a 5. Desculpa, 3 dividido por 5 elevado a x, maior ou igual. Aqui dentro do parênteses eu vou ter 3 quintos elevado ao cubo, tudo isso elevado a menos 1. Do lado direito, uma potência de potência, então eu vou ficar do lado esquerdo aqui. 3 quintos elevado a x, isso é maior ou igual. E 3 quintos elevado a menos 3. Por quê? 3 vezes menos 1, menos 3. Pessoal, percebam agora que a minha base
é 3/5. Esse valor está entre 0 e 1. Então, eu vou inverter o sinal, a desigualdade que existe entre elas, né? Entre as minhas bases aqui, entre as minhas potências. Então, isso aqui só vai acontecer se x for menor ou igual a menos 3. Perfeito? Então, aqui é um ponto onde os alunos podem cometer o erro de manter o sinal tendo uma base entre 0 e 1. Não esqueçam de inverter, ok? Esse cara aqui, ó. Inverte. Dá bastante ênfase nessa inversão aqui. Perfeito? Então vamos continuar aqui. Pessoal, então vamos aqui para mais um exercício, ó. Uma inequação exponencial também. Eu já vou multiplicar os expoentes direto no primeiro membro ali, ó. Então eu vou ficar com 3 elevado a 2x ao quadrado menos 7x. Isso é igual... isso é maior que 3 elevado a menos 3. Pessoal, 3 elevado a menos 3, presta atenção. 1 sobre 27. 27 é 3 ao cubo, né? Aí eu vou inverter essa base para ficar na base 3, o meu expoente vai ficar negativo. Outra coisa, o 3 é maior que 1, então minha base é maior que 1. Então eu vou manter o sinal da desigualdade. 2x ao quadrado menos 7x maior que menos 3. O menos 3 está no segundo membro, eu vou passar para o primeiro, eu vou ficar com 2x ao quadrado menos 7x mais 3 maior que 0. Uma inequaçãozinha do segundo grau, vou resolver por Bhaskara. Então meu delta aqui é 49, que é o meu b ao quadrado, menos 24, 4 vezes A vezes C. Então eu concluo que meu delta vale 25. Vou continuar aqui na frente, tá? Então, o x que eu estou procurando, ele pode ser escrito da seguinte forma. Menos b mais ou menos 5 dividido por 4, que é 2 vezes A. O 5 aqui veio da raiz do delta, né? Raiz de 25 é 5. Então eu tenho que a minha primeira raiz pode ser 7 mais 5, 12. 12 dividido por 4, 3. Ou a minha segunda raiz pode ser 7 menos 5, 2. 2 dividido por 4, vou simplificar por 2 aqui, então isso vale meio. Então são os dois valores possíveis para que aquela desigualdade seja verdadeira, ok? Vamos prosseguir aqui. Pessoal, então nas inequações exponenciais, nós também podemos fazer a mudança de variável, né? Então aí a gente vai ter que fazer uma análise de intervalo, tem que tomar esse cuidado. Então, vamos fazer um exemplo aqui novamente. A gente pode resolver essa inequação... Opa, aqui está escrito equação, eu vou até corrigir, ó. Inequação exponencial, tá? Fazendo a mudança de variável, ok? Então vamos lá, nós já sabemos que 4 elevado a x pode ser escrito como 2 elevado a x elevado ao quadrado. Estou fazendo direto aqui. Menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8 menor que 0. Eu vou chamar meu 2 elevado a x de y, tá? Então eu vou ficar com a seguinte expressão, ó. Y ao quadrado menos 6y mais 8 menor que 0. Ok? Vou resolver por Bhaskara aqui. Então meu delta é igual a b ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes A vezes C, que vai dar 32, então meu delta vale 4. Meu y, ele pode ser escrito da seguinte forma, menos b mais ou menos 2, que é a raiz de delta, dividido por 2. Então eu vou ter um y1, ou a minha primeira raiz, né, como 6 mais 2, 8 dividido por 2, 4, e o meu y2, que é a minha segunda raiz, 6 menos 2, 4 dividido por 2, 2. Olha o gráfico disso aqui, só para a gente visualizar o que está acontecendo, ó. É algo desse tipo aqui, ó, concavidade para cima, né, que é o eixo x, aqui é o eixo y. Uma raiz é 2 e outra raiz é 4. O que me interessa é esse meio aqui, ó, esse intervalinho entre o 2 e o 4. Por quê? Porque é onde essa inequação é negativa. Então, o que que eu concluo? Que eu procuro um y, né, que seja entre 2 e 4. Ok? Mas eu não sei que meu y é 2 elevado a x. Então, eu vou por aqui, ó, 2 elevado a x menor que 2 ao quadrado, que é 4. Eu sei que aqui em cima desse expoente eu tenho o número 1.
as bases são positivas aqui, então eu concluo que o valor de x que eu procuro, mantendo o sinal, está entre 1 e 2. Perfeito? Então, um exercício aí com análise também dos sinais da função, da inequação. Perfeito? Vamos seguir aqui um pouquinho. Resolva a seguinte inequação. De novo, então, vou fazer direto aqui, ó. 5 elevado a x elevado ao quadrado menos 6 vezes 5 elevado a x mais 5. Agora eu quero que isso seja positivo, tá? Então eu vou chamar 5 elevado a x de y. E isso vai me remeter a um y ao quadrado menos 6y mais 5 positivo, ou seja, maior que zero. Meu delta vai ser 36, que é b ao quadrado, menos 20, 4 vezes a vezes c. Meu delta vale 16. Vou continuar aqui na frente. Meu y, ele pode ser escrito da seguinte forma, menos b mais ou menos 4, tudo isso dividido por 2. Então, eu posso ter um primeiro y igual a 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. Ou um segundo y, 6 menos 4, 2, dividido por 2, 1. Ó, faz o gráfico aqui no cantinho para você ver o que está acontecendo. Tá? Uma raiz é o número 1, a outra raiz é o número 5. Tá? Concavidade voltada para cima, e eu quero que isso seja positivo. Então, me interessam valores tais que y menor que 1 ou y maior que 5, ok? Mas eu não sei que meu y, pela mudança de variável que eu fiz, vale 5 elevado a x, então eu quero 5 elevado a x menor que 1, ou 5 elevado a x maior que 5. Eu vou resolver esse lado direito aqui, porque aqui eles já estão na mesma base. As bases são maiores que 1, então eu já concluo que o x tem que ser maior que 1, ou 5 elevado a 0, né? Vou fazer pequeno aqui agora, ó, porque todo número elevado a 0 é 1. Então eu concluo que o x tem que ser menor que 0. Então são os dois intervalos para x que me interessam, ok? Pessoal, então encerramos a primeira parte com teoria e um pouco de aplicações desses métodos de resolução de equações e inequações exponenciais, ok? E na segunda parte dessa aula nós veremos alguns exercícios para fixar um pouco mais essa ideia. Obrigado e até breve.